Socialistas. Como é que pode que marxistas-leninistas, anarcossocialistas e até mesmo a batata liberal gringa dizem ter o mesmo guarda-chuva de classificação chamado socialismo? Dizem que todos os socialistas almejam um mundo mais justo e menos desigual. Quer dizer, a menos que você seja para a batata liberal, alguém da Venezuela, Nicarágua, China, Palestina, ou um imigrante ilegal latino dentro de jaula durante o governo democrata. Aí para ela você tem mais é que se alinhar mesmo. No entanto, se você for imigrante ilegal latino dentro de jaula durante o governo republicano, aí ela se comove profundamente e até chora por você, embora faça literalmente nada para te tirar de lá. Como eu disse na introdução da playlist, eu recomendo que você assista porque a ressalva que fiz lá é tão ou mais importante que o conteúdo em si. Eu não darei uma definição de socialismo. Veremos como ele se manifesta concretamente a partir do real. A ideia do socialismo quanto à redução das desigualdades é antiga, ainda que não tenha tido sempre esse nome, socialismo. Talvez o caso mais famoso seja o livro de Thomas More, Utopia, que foi escrito em 1500 e alguma coisa. No entanto, nosso foco aqui vai se dar a partir do século XVIII, das revoluções francesas e industriais. Nosso ponto de partida será, portanto, o socialismo utópico francês. Certamente, no entanto, a utopia de Thomas More foi uma influência direta para o socialismo utópico francês. E cabe aqui uma breve introdução do que se trata na obra, ainda que não seja, na minha opinião, ela mesma parte do socialismo utópico. É como explicar o idealismo alemão tendo Hume como ponto de partida. Hume não era idealista, muito menos alemão, mas é uma etapa fundamental para o surgimento desse movimento filosófico. A utopia de More se passa numa ilha isolada, que é uma república com 54 distritos. Nessa ilha, todas as terras são comuns. A jornada de trabalho é de 6 horas e os habitantes têm liberdade total de expressão. Os socialistas utópicos, em maior ou menor medida, tinham como contribuição a criação de uma realidade ideal, distante da atual e que, para alcançá-la, bastaria que a elite alcançasse a iluminação da racionalidade. Tão iluminista. Por exemplo, Saint-Simon defendia a manutenção dos lucros dos capitalistas, na medida em que estes mesmos capitalistas se responsabilizassem por promover um humanitarianismo, que viria a se parecer com uma espécie de novo cristianismo, tudo para diminuir a pobreza. Fourier, por sua vez, defendia uma sociedade socialista, que ele chamava de socientismo, olha aí o trocadilho de sociedade e cientificismo, baseada no cooperativismo, em que a humanidade obedeceria a regras cooperativas e viveriam em grandes prédios, chamados falanstéreos, financiados por filantropos ricos e desenhados especialmente para a felicidade humana. Enquanto eu estudava para a elaboração desse vídeo, percebi que muitas das ideias que eu atribuía a Marx, na verdade, vieram de antes, como, por exemplo, a crítica ao capitalismo, usando a teoria do valor-trabalho ricardiano. Charles Hall, em seu livro Os Efeitos da Civilização, de 1805, fala que trabalhadores criavam valores, mas só recebiam salário, e a diferença entre o valor produzido pelo trabalhador e o salário recebido era o lucro do patrão. A partir disso, Charles Hall afirmava que a tendência era a desigualdade aumentar com o tempo. Outra curiosidade é que a técnica revolucionária socialista foi, pela primeira vez, apresentada por Babeuf e Buonarroti, a partir do momento em que as massas populares, à luz da Revolução Francesa, percebiam que igualdade, liberdade e fraternidade da burguesia eram bem diferentes que o povão tinha em mente. Babeuf e Buonarroti constatam que os ricos, a despeito dos socialistas utópicos, não iriam entregar o poder ao proletariado por livre e espontânea vontade, ou pela iluminação da razão. Era necessária a tomada pela força. Buonarroti defendia que era necessária uma ditadura do proletariado para consolidar a democracia comunista. Isso bem antes de Marx. Para finalizar esta parte, eu gostaria de trazer uma figura, no mínimo, admirável, que foi Robert Owen, uma espécie de barão de Mauá britânico. Robert Owen começou como empregado de comércio e acabou se tornando sócio de uma grande indústria têxtil. Quando chegou no topo, Owen aturou todo o funcionamento da fábrica.
com o objetivo de tornar um ambiente mais humano, reduzindo as horas de trabalho, oferecendo educação, moradia e saúde a seus funcionários. Mesmo fazendo isso, conseguia manter os lucros. Nesse processo, mais se radicalizava contra a sociedade burguesa, a existência do lucro, e passou a defender o comunismo como solução. Naturalmente, atraiu a ira da elite britânica e, assim como o Barão de Mauá, morreu falido. Parte 2. Marx e Engels. Na minha opinião, existem dois momentos em que há saltos de qualidade no movimento socialista internacional. O primeiro momento é quando Marx e Engels conceptualizam a noção de socialismo científico, porque a partir disso, basicamente todo o movimento socialista internacional vai convergir para as ideias de Marx, sob a noção de social-democracia. E o segundo é a explosão da Primeira Guerra, que vai separar o joio do trigo, em que o marxismo rompe com a social-democracia, ou melhor, a social-democracia que rompe com o marxismo. O socialismo científico é fruto da combinação da dialética hegeliana alemã, do socialismo utópico francês e da economia política britânica. A obra teórica mais famosa nesse sentido foi o Manifesto do Partido Comunista, escrito no calor da Revolução de 48, que, por sua vez, foi reprimida duramente. O golpe foi tão duro que o movimento de trabalhadores só vai conseguir se recuperar em 1864, com a fundação da Primeira Internacional. A Primeira Internacional quase nasce já dissolvida, frente aos fortes embates entre as facções que seguiam Proudhon e as facções que seguiam as ideias de Marx. Só que a própria realidade material fez com que Proudhon perdesse bastante influência, visto que este era contra greves e, entretanto, eclodiram greves e mais greves por toda a Europa ao longo do ano de 67. A partir dessas greves, a Internacional ganhou um número considerável de membros. Além disso, a derrocada do lasanismo também faz com que mais pessoas se interessassem pela Internacional. Entre parênteses, Lassalle foi aquele que disse que se a classe operária tudo produz, a ela tudo pertence. E ele tinha uma estratégia parlamentar reformista, de ordem socialista e nacionalista. Muito embora Proudhon tenha sido derrotado, surge, a partir da entrada de Bakunin, em 69, uma outra facção anarquista na Primeira Internacional, para a tristeza dos marxistas. Ele, Bakunin, detestava as noções de disciplina e organização. Acreditava que bastava uma elite revolucionária com o apoio dos camponeses e trabalhadores para servir como um detonador de uma revolução. Também negava a necessidade de uma ditadura do proletariado. Tudo leva a crer que haveria um grande embate internamente entre marxistas e bakunistas, mas a guerra franco-prussiana interditou essa disputa. Eu nem sei se guerra poderia ser a palavra certa. Os franceses levaram uma surra, saíram completamente humilhados. Detalhe, não era uma guerra entre França e Alemanha, até porque a Alemanha não existia ainda. Era tipo um estado da Alemanha, um país contra um estado, e o país tomou o sarrafo. Mas enfim, acabei desviando do caminho. Voltando. A partir da derrota francesa, a monarquia cai e funda-se uma nova república na França. A crise francesa abre espaço para revoltas populares e os dois nomes da Internacional reagem de forma diametralmente diferente. Marx temia que a revolta popular fosse prematura demais e Bakunin foi viajar para a França para insuflar a revolução. Em 71, explodiu a Comuna de Paris. Claro que a Primeira Internacional participou da Comuna, mas não foi a força dominante. Para Marx, a experiência da Comuna foi uma tentativa de efetivação de um Estado proletário, e seu fracasso lhe deu mais convicção da necessidade de uma ditadura do proletariado. Para ele, o Comitê Central da Guarda Nacional falhou pelo excesso de democracia. Se tivessem alocado os recursos, em vez disso, para atacar as forças burguesas do governo republicano,
a comuna poderia ter sido vitoriosa. Isso me fez lembrar sobre a rebelião de Kronstadt, em que uma facção de participantes da Revolução Russa de 17 exigiu um maior grau de democracia e foi duramente reprimida pelo Partido Bolchevique. Se a rebelião tivesse sido atendida, certamente a União Soviética, cercada pelo mundo hostil capitalista, teria o mesmo destino da Comuna de Paris. Lenin aprendeu a lição deixada por Marx. O fracasso da Comuna foi um golpe fatal para a Internacional, uma vez que a organização era vista como o principal responsável da Comuna, embora não fosse de fato. E a partir disso, passou a ser reprimida com maior intensidade. Por causa disso, a Internacional teve de mudar sua sede de Haia, na Holanda, para Nova York, até ser dissolvida em 1876. Parte 3. A Segunda Internacional. Como eu disse, a Primeira Internacional foi dissolvida em 76. Ao longo de toda a década de 80, uma série de lutas da classe trabalhadora vai resultar no amadurecimento e fundação da Segunda Internacional em 91. Curiosamente, Engels vai criticar a empreitada, taxando-a de inútil e nostálgica. Mas antes de falar da Segunda Internacional, vamos falar sobre a repercussão do pós-Comuna de Paris. Na Alemanha, existiam duas facções da classe trabalhadora. A facção Lassalliana, lembra? Nacionalista reformista que admitia a colaboração com a burguesia. E a facção Eisenachiana, que tinha tendência marxista. Frente ao aumento da repressão do Estado, as facções resolvem se juntar em um programa comum, que foi formado no Congresso na cidade de Gotha, em 1875. Esse programa comum foi o que chamamos hoje de Frente Ampla. Sabe como é, né? Para tornar isso possível, Marx e Engels tiveram que abrir mão de vários pontos-chave da teoria. Dizer que era possível alcançar os objetivos do socialismo pela conquista do Estado através das eleições e blá 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 blá. Isso em 1875, gente. Até hoje tem nego que insiste nisso, mas, enfim. Obviamente, Marx vai descer o sarrafo nesse programa ao escrever um livro chamado A Crítica ao Programa de Gotha. Com essa frente ampla, os socialistas da Alemanha fundaram o Partido Social Democrata Alemão e tem grande sucesso nas eleições. Frente a isso, o governo central resolve aumentar ainda mais a repressão, aprovando leis antissocialistas, que é um fato um tanto quanto interessante. A lei barrava qualquer propaganda, comício, reuniões públicas, etc., que promovesse ideias socialistas, mas não barrava a existência do partido em si. Resultado: o partido cresceu ainda mais, se tornando o maior partido da Alemanha. E pior, a facção marxista lidava melhor com as atividades na ilegalidade, fazendo com que a facção de La Salle perdesse força. Como consequência, quando as leis antissocialistas foram derrubadas na década de 90, praticamente todo o partido era marxista. No entanto, a influência de La Salle se fez presente, visto que a facção marxista foi dividida entre revolucionários, que defendiam a obra de Marx na integralidade, mas existia a facção reformista dos marxistas, que defendiam táticas lassallianas de via parlamentar. E ainda mais à direita, temos os revisionistas liderados por Bernstein, que defendiam que alguns dos pilares da teoria marxista estariam obsoletos, a saber, a luta de classes. Assim, seria possível que os operários tivessem uma vida de bem-estar dentro da democracia burguesa, e que todas as reformas necessárias para o operariado seria possível dentro dos ditames da democracia burguesa. Essa contradição, latente dentro do partido, só vai explodir de vez mesmo a partir da Primeira Guerra. Falarei disso mais tarde. Mas essa contradição também vai ser o marcador principal da Segunda Internacional. Logo no começo da Segunda Internacional, tivemos o mesmo problema que na Internacional anterior. E o problema, vocês sabem, tem nome de anarquismo. Felizmente, depois de alguns anos, os anarquistas foram devidamente expulsos da Internacional. Assim, eu não tenho nada contra os anarquistas. Eu tenho até alguns amigos que são.
Trata até como se fosse gente. Com a expulsão dos anarquistas, ficou garantida a importância dos partidos na luta política operária. Dentro da Segunda Internacional, o ambiente torna-se semelhante àquele do movimento operário alemão, com 3 facções importantes: a facção da direita, liderada por Bernstein, a facção dos marxistas moderados, liderada por Kautsky, e à esquerda, os marxistas revolucionários raiz, com Rosa Luxemburgo e Lenin na dianteira. O movimento da Segunda Internacional foi duplo. Na medida em que a direita ia perdendo repetidas vezes, o marxismo moderado vai transitando cada vez mais para a direita, o que é compreensível, visto que esse setor tinha bastante sucesso nas eleições, cada vez mais resistente a riscos. Na prática, portanto, apenas os grupos de esquerda defendiam a revolução. Com a derrota da Revolução Russa de 1905, os setores reformistas ganham ainda mais importância na Internacional. Comparando a Primeira Internacional com a Segunda Internacional, um pode ter a impressão que a segunda era muito mais sólida, visto a importância e o tamanho dos partidos que dela constituíam. Mas, na verdade, essa é uma ilusão. Exatamente por esse motivo, por ter partidos poderosos, que a Internacional era fraca, porque aí os partidos teriam em mente apenas a sua simbiose no Estado em que era integrante, ignorando completamente os ditames da Internacional. E é exatamente isso que vai acontecer com a explosão da Primeira Guerra. O advento da Primeira Guerra já era previsível, sendo abertamente discutidos em congressos de 1910 e 12, ficando decidido que a guerra era um crime capitalista e que os grandes partidos socialistas deveriam barrar de todas as formas possíveis qualquer pedido de crédito de guerra solicitado pelos seus estados. Pronto, estava tudo certo. Chegou 1914, os governos pediram crédito de guerra e o que os partidos sociais-democratas fizeram? Exatamente, aceitaram imediatamente e marcharam pela guerra interimperialista. Esse fato fez com que a Segunda Internacional morresse de vez, assim como houve finalmente a separação absoluta entre social-democracia e marxismo, com os bolcheviques cortando relações com o Partido Social-Democrata Russo e os seguidores de Rosa Luxemburgo e Karl Liebknecht saindo do SPD alemão para fundar a Liga Spartacus, que mais tarde viria se tornar o Partido Comunista Alemão, KPD. Inicialmente, a Primeira Guerra foi vista com grande nacionalismo e otimismo pela população geral. Na medida que o tempo passava, essa energia ia se esgotando. À medida que o povo ia cansando dos males da guerra, o discurso anti-guerra ganha força. E, em outubro de 17, vai resultar na Revolução Russa. Eu vou falar mais sobre esse processo em algum outro vídeo nesse canal, porque este aqui já está ficando grande demais. Para finalizar, depois da guerra, em 19, é reformulada a Segunda Internacional, sob direção completa dos reformistas. E essa direção dos reformistas faz com que as correntes de esquerda saiam dessa reformulada Segunda Internacional para fundar o que ironicamente foi chamado de Internacional 2%, com o objetivo de recriar a Internacional do pré-guerra, com todas as facções presentes e sem o reformismo hegemônico dessa internacional criada depois de 19. O Partido Bolchevique, que estava agora no poder na Rússia, não deu a mínima para esse movimento reformista e fundou em 1919 a Terceira Internacional, que ficou chamada de Internacional Comunista, convidando todos aqueles que se opuseram à carnificina que foi a Primeira Guerra, assim como os defensores da Revolução. Em 1923, percebendo que as 3 facções não iriam se juntar mais, a Segunda Internacional e a Internacional 2% se juntaram e formaram a Internacional Socialista. E foi nesse movimento que ficou sacramentada a diferença entre o movimento socialista e o movimento comunista. Dê um like nesse vídeo e salve a playlist que eu vou colocar na descrição. Se inscreve no canal e ative o sininho. Nosso canal é pequeno, o algoritmo do YouTube não nos favorece muito, não. Minha ideia é postar um vídeo por semana, mas eu estou passando por problemas técnicos no PC. Enquanto eu não resolvo, provavelmente só vou conseguir postar uma a cada 2 semanas. Se você não gostou da ideia, comenta aí embaixo porque quero ouvir vocês. Se você tem outra ideia do que eu poderia gravar no canal, comenta aqui também.